Após 9 anos de casamento, decidimos finalmente colocar em prática um sonho em gestar nosso filho ou filha do coração. Apesar da dificuldade em gerar um filho ou filha biológico, devido a uma varicocele e ovário policístico, seria possível após uma cirurgia e tratamento. Mas depois de conversarmos, decidimos que nossa maior vontade era pelo sonho da adoção. Então, nem fizemos qualquer procedimento. Buscamos orientação na vara da infância e em 25/5/2017, Dia Nacional da Adoção, demos entrada em nosso processo. Ali, começava não somente a realização de um sonho, mas muitos desafios, dúvidas e inseguranças. Preenchemos as papeladas, fizemos o curso e fomos chamados para a primeira entrevista. E aí começaram os primeiros desafios, um frio no estômago, pois na gravidez convencional você não tem que provar a ninguém que está preparado. Não escolhe o perfil e muito menos a idade em que seu filho vai chegar. Meu Deus! Naquele momento você sente um misto de sensações e também se sente um monstro em dizer o que aceita ou não aceita. Mas entendam uma coisa, é nesta hora que devemos ser muito sinceros, pois é ali em que você deve analisar o quanto está ou não preparado. É ali naquele momento em que são plantadas as sementes, que não sabemos como, quando ou onde iremos colher. Enfim, devido a tantos comentários e muitas pessoas à volta deixando conselhos, opiniões e vários posts pela internet e conselhos de pessoas desinformadas, ficamos com muito medo nas escolhas, principalmente na idade. Apesar do desejo pela adoção tardia, o medo se fez maior e então optamos pela idade de 0 a 3 anos. Porém, todos os dias conversávamos sobre este mesmo assunto. Enfim, fomos aconselhados pela comarca da nossa cidade a frequentar um grupo de apoio. Apesar de a adoção sempre ter sido assunto presente em minha vida, e inclusive ter acompanhado casos na família e amigos na adoção, eu estava vivendo aquele momento, e agora era uma das peças daquele quebra-cabeça. Agora era a minha história sendo escrita pelos dedos de Deus. Sempre ajudamos e participamos de projetos sociais, mas confesso que somente quando vivemos a história é que percebemos a importância dos pequenos detalhes e que fazem toda a diferença. Enfim, cheio de dúvidas, resolvemos começar a participar das reuniões de grupos de apoio presencial. E em todas as redes sociais, Face, WhatsApp, YouTube, palestras, páginas no Google, lia, assistia, pesquisava, parecia uma doida. Mas foi tão importante participar, pois a cada palestra, a cada conversa, nosso sonho parecia estar mais próximo de se realizar. Muitas de nossas inseguranças foram desaparecendo. Alguns medos e dúvidas foram dando lugar à certeza do quanto desejávamos aquela forma de ser pais. Os grupos foram nos fortalecendo, pois percebíamos que não estávamos sozinhos e que existiam muitos como nós. Sem dúvida, foi essencial em nosso amadurecimento, pois lá, o importante do grupo é que você vê a história real, sem romantismo, pois a adoção tem o seu lado lindo, mas também vem acompanhada de desafios, dificuldades e muitas vezes desilusões. Pois os pais muitas vezes colocam na criança a responsabilidade de que tem que dar certo e que tudo tem que ser lindo e que as crianças devem ser gratas, e muitos se esquecem da carga e da bagagem que eles trazem. Esquecem do quanto foi difícil os anos de abandono, as agressões, os abusos, ou seja lá qual for a forma da covardia que eles foram submetidos. E foi buscando informações, conversando com os futuros pais e principalmente conversando com as pessoas que já haviam se tornado pais, é que fomos amadurecendo o nosso plano inicial pela adoção tardia. Alteramos o nosso perfil para 0 a 9 anos e foi nossa melhor escolha. Fomos abençoados em conhecer uma pequena princesa, uma menina linda, cheia de sonhos, curiosa, comunicativa, amorosa e dona do sorriso mais lindo que conhecemos. E adivinhe, com 8 anos de idade. Começamos nosso estágio de convivência, sabíamos da dificuldade que ela tinha, pois foram anos indo à mãe biológica e voltando ao abrigo. E para piorar, ela já havia passado por uma tentativa de adoção e também foi devolvida. Enfim,
Começaram fins de semana vindo e durante a semana ficava no abrigo. Essas idas e vindas foram bem difíceis, pois era um chororô só cada vez que tínhamos que devolvê-la. E assim ficamos de agosto a novembro, pois conseguimos autorização para que ela viesse passar as férias com a gente em casa. Ela ainda estava passando pelo processo de destituição familiar. O período em que eram somente os fins de semana ou feriado, passamos pela fase em que chamamos de namoro, pois tudo era lindo, parecia perfeito. Quando veio para um período maior é que começaram as principais dificuldades. A mudança na rotina, nas regras novas, nova família, tudo novo se formando. Em janeiro ela foi destituída e enfim saí de licença maternidade. Descobrimos daí a dificuldade dela em confiar, a dificuldade escolar, a adaptação na escola nova, nós aprendendo a ser pais e ela aprendendo a ser filha. Tivemos muito momento em que houve enfrentamento. Palavra como vocês não são os meus pais. Quero ir embora, não sou sua filha, entre outras. 60 minutos de choro seguidos sem parar. E confesso que não foi fácil. E nessa hora chegamos a pensar o que eu fui fazer. Porém, além do apoio familiar, que foi essencial, o apoio da comarca e dos técnicos que atendiam antes o caso e os atuais, também lembrávamos dos conselhos e histórias que ouvimos nos grupos. E tudo isso nos fez criar a estrutura suficiente para enfrentar esse processo de adaptação. Garanto uma coisa, sozinhos é muito mais difícil. Por isso é importante procurar ajuda. Enfim, os dias foram passando e entre a firmeza necessária, fomos mostrando o quanto a amávamos e que mesmo diante das dificuldades, ela era nossa filha e que jamais iríamos devolvê-la ou abandoná-la. Nós decidimos a dar reforço em casa e na escola. A professora também nos ajudou muito. Enfim, ela começou a entender o que era uma família de verdade e juntos tivemos erros e acertos. Juntos fomos aprendendo e ensinando. E juntos fomos construindo o amor, a família e o respeito. Tínhamos dias ruins e bons, mas a cada avanço na escola, a cada mamãe eu te amo, mamãe obrigada. Papai, você é meu herói. Boa noite, papai. Fazia valer a pena. E hoje ela é um exemplo de neta, filha, sobrinha, prima, aluna, super organizada, colaboradora, amorosa, compreensiva, obediente. Nunca mais nos desrespeitou ou falou qualquer palavra ofensiva. Se tornou mais segura, dedicada e olhando para trás, eu digo com toda certeza que faria tudo de novo, quantas vezes fossem necessárias, pois valeu a pena em todos os sentidos. Digo com todo o amor que nossa história foi escrita pelos dedos de Deus, e se existe amor maior, eu desconheço. Dessa história, eu destaco os principais aprendizados. Não somos ninguém sozinhos. O grupo de apoio é essencial antes, durante e depois da adoção. As birras não acontecem por serem adotados, e sim, eles têm uma história anterior com uma grande bagagem, que não devem ser amuletos, apoio para esquecerem que devem ser pais firmes, quando necessário. E vocês, pais, que são responsáveis por auxiliar e conduzi-los a reescrever a nova história. Nós somos os pais e os adultos da relação. O amor, a paciência, a insistência devem sempre vencer. A adoção não é caridade. Lembre-se que estamos aprendendo a ser pais e eles filhos. E que estamos construindo uma nova história e o amor. Em uma construção, às vezes o piso quebra, o tijolo cai, porém é a estrutura do alicerce que mantém a casa em pé. Sejam essa estrutura. Com o amor da nossa família. SRI